Continuando aqui o nosso tema de inversores, vamos começar falando agora das características deles. Então, são características que são importantes, são relevantes quando você vai escolher um inversor, né, porque seja adequado para atender a sua demanda. Então vamos lá, a principal característica de todas é a potência nominal, que é aquela potência que o inversor consegue fornecer continuamente, né, sem limite de tempo. Então, nos sistemas fotovoltaicos autônomos, é muito comum se utilizar inversores até feitos para carros. Né? Alguns inversores são feitos até para ligar em bateria de carro, porque são inversores para você usar num acampamento, por exemplo, ou numa região que você vai com o carro e não tenha, né, a rede elétrica. Então, são inversores que podem ser utilizados como em sistemas fotovoltaicos, porque basicamente eles convertem ali tensão de 12 volts de uma bateria em tensão alternada de 127 ou 220 volts, dependendo da aplicação. Então a potência nominal para sistemas fotovoltaicos autônomos é muito comum ali entre 200 watts e uns 2.000 watts. Mais do que isso, já não é tão comum assim para sistema isolado, não é tão fácil de encontrar para comprar, mas tem menos. Potência máxima. Então, se por um lado a potência nominal é a potência que o inversor fornece continuamente, alguns inversores possuem também a característica de potência máxima. Significa que ele suporta alguma sobrecarga por um período curto de tempo. Então aqui está indicando para você, por exemplo, olha só, tem três aqui potências que esse inversor consegue fornecer. Então, esse inversor, ele consegue fornecer 5.000 watts, né, um inversor genérico que eu estou indicando para vocês. 5.000 watts a 25 graus Celsius de temperatura, porque a temperatura também influi nisso. Quanto mais quente o ambiente, menos potência ele pode gerar, porque senão ele esquenta demais. Então 5.000 watts é a potência normal que ele gera. Se a temperatura estiver muito elevada, por exemplo, 45 graus Celsius, essa potência já cai para 4.000 watts, mas é a potência nominal dele. E aí você tem aqui três valores de potência para limites de tempo controlados. Então, por exemplo, ele consegue fornecer 1.500 watts a mais, chegando a 6.500, durante 30 minutos, que ele garante que ele não vai sofrer nenhum dano, não vai queimar. Se for uma sobrecarga bem momentânea mesmo, por um minutinho só, ele consegue praticamente 50% a mais de potência, chegando a 8.400 watts. E se for uma sobrecarga muito pontual, ele mais do que dobra a potência máxima dele, vai para 12.000 watts. E aí alguém, né, podia ser uma pergunta, o que seria uma sobrecarga de 3 segundos? Qual o tipo de carga que funcionaria por tão pouco tempo? Isso aqui é principalmente no caso de motores. Motores de corrente alternada, quando a partida dele, que significa a saída dele da inércia, para iniciar ali o giro, costuma ter correntes de pico muito elevadas. Às vezes 5 vezes o valor da corrente nominal do motor. Então é muito provável que esse inversor seja próprio para esse tipo de aplicação, porque ele aguenta uma sobrecarga muito grande por um período muito curto, que é só o tempo do motor começar a girar mesmo e a corrente já volta para o valor convencional. Vejamos agora outras características. Então, vamos começar. Tensão de entrada CC. Então, o inversor converte tensão contínua em alternada. Então, a entrada CC, geralmente, ela é 12 volts, 12 ou 24, e em alguns casos 48, porque são valores também padronizados para baterias. Então, se a sua bateria sistema de baterias é de 12 volts, você precisa de um inversor de 12 volts. Se precisa seu sistema de baterias é de 24, o inversor também tem que ser de 24. Então, o inversor não tem nada a ver com o painel fotovoltaico, nem com o controlador de carga, mas só com a bateria mesmo. Frequência de saída. A frequência de saída, pessoal, ela tem a ver com o tipo de carga que você vai utilizar. Aqui no Brasil, todas as cargas são 60 Hz. Você não vai achar carga de 50 Hz aqui. No entanto, como a gente compra hoje muita coisa vinda da China, por exemplo, importada, é uma questão que você tem que observar, porque alguns países usam 50 Hz de frequência na rede. Então, todos os equipamentos elétricos, eletrônicos, motores vendidos nesses locais são próprios para 50 Hz. Então, tomar cuidado quando for comprar um inversor e observar se ele realmente está preparado para trabalhar com 60 Hz. Regulação de tensão. Essa característica, pessoal, eu nem coloquei imagem aqui, porque é o seguinte, é um negócio bem simples. Praticamente todo equipamento e o inversor não é diferente, tipo de fonte. Quanto maior a corrente que você tira desse equipamento, né, que ele fornece, menor é a tensão de saída. Então, o que vai acontecer? O inversor, quando ele está funcionando, mas sem carga nenhuma sendo alimentada, ele vai ter um valor de tensão lá, X. Na medida que a corrente que ele fornece vai aumentando, se ligou uma carga nele, a tensão tende a cair um pouco. E aí, o tanto que essa tensão vai cair é a regulação de tensão, mas é dado em termos percentuais. Então, assim, até 10% são valores de regulação de tensão que são bem aceitáveis.
Mais do que isso é melhor evitar, porque você pode ter problemas, né, com suas cargas, porque a bateria também cai um pouco a tensão dela com a carga que ela está fornecendo, até com o nível de carga dela. Então, se você soma a queda de tensão da bateria e tem mais uma queda de tensão muito grande no inversor, quando ele aproxima da potência nominal, pode ser um problema para suas cargas. Então, tenta aí encontrar um inversor com regulação de tensão de no máximo 10%. Vamos falar agora de eficiência. A eficiência, pessoal, é quando você divide a potência de saída pela de entrada, né, do inversor. Então tem a entrada em watts ali de corrente contínua e tem a saída em watts também de corrente alternada. Se der 100%, significa que o inversor não teve nenhuma perda, o inversor não gastou nada de energia para poder fazer essa conversão de CC para CA. Só que isso já vou adiantando para vocês, não é possível. Aquelas chaves que eu mostrei para vocês que abrem e fecham ali, elas gastam um pouco de energia para funcionar. Não é uma coisa proposital, não é uma coisa que elas precisam disso para funcionar, mas ela nunca está 100% fechada e nem 100% aberta. Então, sempre tem uma correntezinha pequenininha nela, quando ela está aberta, ou vai ter uma queda de tensão quando ela está fechada. Então, sempre tem potência e tensão em cima dela. Então, ela vai esquentar, vai dissipar um pouco de calor. Então, o inversor, atualmente, os inversores, a maioria deles, os mais simples, vão chegar ali a no mínimo 80% de rendimento. Mas os mais avançados chegam até próximo de 99%. Então é uma característica também interessante para saber o tanto de energia que ele desperdiça, né? Falando assim, de forma mais direta. Distorção harmônica. Distorção harmônica, pessoal, não vou entrar muito em detalhe, que é um assunto um pouco complexo, mas é o seguinte. Essa forma de onda verde que vocês estão vendo aqui na tela é uma forma de onda que não tem distorção harmônica, porque ela é uma senoide perfeita. Agora, as formas de onda laranjada e vermelha, elas têm com distorção. Ou seja, quanto mais uma forma de onda foge do que é uma senoide perfeita, mais distorção harmônica ela possui. Então esse termo também é dado em termos percentuais. É sempre importante você tentar encontrar um inversor que tenha baixa distorção harmônica, né, próximo ali de no máximo de 5%. Não tentar passar disso. É claro que nem toda carga vai ser sensível a esse tipo de distorção. Igual eu mostrei lá, forma de onda quadrada, forma de onda quadrada modificada, 3 pulsos e tudo. Então, depende muito da carga que você vai utilizar. Às vezes é melhor você ver o manual da carga e ver o tipo de sensibilidade que ela tem para escolher o inversor adequado. Aí eu vou falar aqui de algumas proteções de uma vez, pessoal, porque são proteções que a gente viu já no controlador de carga, que são sempre desejáveis para esse tipo de sistema. Por exemplo, proteção de curto-circuito. Então, se você curto-circuitar a saída do inversor, ele não queima. Ele simplesmente desliga e acende um LED indicando que tem um defeito. E você tem a oportunidade de desfazer esse curto e colocar ele em operação de novo. Proteção contra sobretensão. Se por algum motivo a entrada dele, que é, por exemplo, 12 ou 24 volts, for colocada uma tensão muito maior, ele também para de funcionar. Ao invés de ele levar esse aumento de tensão para a saída, e queimar sua carga, ele consegue desligar, perceber esse problema e desligar. Também é uma característica desejável. Proteção contra a reversão de polaridade também é muito bom. Apesar da saída do inversor não ter polaridade, porque a tensão é alternada, a entrada tem polaridade, a parte CC. E se você ligar errado, pode ser que o seu inversor venha queimar. Então, se ele tiver proteção contra esse tipo de reversão, também é muito interessante. Outra coisa é a proteção contra sobreaquecimento. O aquecimento ele é todo tipo de equipamento que tem aquele chaveamento que eu mostrei para vocês, que ocorre muitas vezes por segundo, ele gera muito calor. E esse calor, a partir de um certo limite, pode gerar danos ao sistema. Então, ele é interessante também que tenha essa proteção contra sobreaquecimento, porque se ele passa do valor máximo de temperatura, ele desliga e não chega a queimar. E por fim, o grau de proteção, que vai ter a ver com aquele IP que eu ensinei para vocês, que vai depender sempre do local que ele vai ser instalado. Se ele vai ficar no local com muita umidade, exposto à chuva, ou num lugar protegido, por exemplo, dentro de um quadro, onde ele não precisa ser tão protegido assim. Então aqui eu estava falando no grau de proteção, que eu acabei esquecendo de passar o slide, mas basicamente é isso que eu falei mesmo. Escolher um grau de proteção adequado para o local onde ele vai ficar instalado. Agora eu vou falar rapidamente de dois inversores aqui, bem rapidinho, pessoal, só para vocês terem uma noção do que é um inversor. Esse inversor, vocês vão perceber que não vem escrito nele em nenhum momento que ele é para sistema fotovoltaico, porque o inversor, galera, ele não tem vínculo nenhum com o painel fotovoltaico. Ele simplesmente converte CC para CA, então ele pode ser um inversor usado em qualquer aplicação desse tipo. Esse aqui, por exemplo, ele é de 800 watts no máximo,
A entrada dele é 12 volts, a saída é 127. Ele custa aqui quase R$400. E essa é a aparência dele. Geralmente ele tem a carcaça toda de metal para facilitar aqui a dissipação de calor. Ele tem umas aletas aqui do lado, onde vocês estão mostrando aqui uns furos para vocês, uns rasgos, que servem para você parafusar ele numa parede ou em algum outro tipo de sistema, num quadro, onde você achar melhor. Na parte traseira, que eu estou mostrando com o mouse, ele tem os dois terminais, positivo vermelho e negativo preto, que tem que ser respeitada a polaridade. Dá para ver que ele tem duas ventoinhas também aqui para refrigerar o sistema interno dele de funcionamento. E na outra face ele vai ter uma tomada, que é onde você vai ligar suas cargas. Ele vai ter uma saída USB para você carregar alguma coisa, algum dispositivo que tenha esse tipo de alimentação. Uma chave liga e desliga e dois LEDs. Um verde para indicar que ele está operando normalmente e o vermelho para indicar algum defeito. E aí geralmente o manual vem ali. Esses LEDs podem piscar e cada tipo de frequência que ele vai piscar ele vai ter uma indicação diferente de defeito. E aqui nós temos algumas características desse inversor. Por exemplo, potência nominal, a tensão de entrada, ele converte a partir de 12 volts, então entre 11 e 15 volts de entrada, ele garante 127 na saída. Indica que a tensão de saída é 127 volts, com mais ou menos 10%. A forma de onda dele é quadrada modificada, então não é desses mais modernos. A frequência de saída também é 60 Hz, mas pode variar 3 para cima, para baixo. A eficiência dele é 80%, no mínimo 80%. Então é provável que chegue a muito mais de 90% quando ele esteja próximo da potência nominal dele. A temperatura máxima que pode chegar àquela carcaça dele de superfície é 65 graus Celsius. Alerta de baixa tensão. Então ele solta um alerta, além do controlador de carga controlar a carga da bateria, o inversor também ele indica que por volta de 10,5 volts, ele indica que tem uma carga, uma subcarga na bateria, vamos dizer assim. Tem também a proteção, que se chegar próximo de 10,5 volts ou de 10 volts, ele vai desligar, ele se desliga para preservar a integridade da bateria. Tem também aqui a proteção de sobretensão de entrada, se a entrada passar de 15 volts é porque tem alguma coisa errada, ou a bateria está sendo sobrecarregada pelo painel ou pelo controlador de carga, então ele também desliga. Ele tem proteção contra sobreaquecimento, passando de 90 graus ele é desligado. Indica que também o cabo de entrada máximo maior que 20 milímetros quadrados, então tem que ser um cabo grande, porque apesar da tensão na parte CC ser baixa, ser 12 volts, a corrente para 800 watts fica muito alta, fica próximo de 70 amperes, pessoal. É uma corrente muito alta mesmo. Temos as dimensões dele, ele mede ali por volta de 25 centímetros por 12 centímetros. Ele tem proteção contra curto-circuito. Ele tem proteção contra sobrecarga, então se passar 10% dos 800 watts dele, ou seja, 880 watts também, ele vai se desligar para se proteger. Proteção contra choque elétrico, então se por algum motivo alguém tomar um choque elétrico nele, ou pela carcaça ou pela saída, ele é desligado. E ele tem também aquela saída USB que eu indiquei para vocês. Certo? Então nós vamos ver agora o próximo inversor, que é um inversor com um pouco mais de potência. Então, como a gente pode ver aqui, esse inversor é um pouco maior, ele já é de 1000 watts de potência, ele também converte de 12 para 127 volts, só que ele é de onda senoidal, ele não é aquela forma de onda quadrada modificada. E a gente pode perceber que o preço dele também é bem mais alto. Se o outro era R$400, esse já é 1.700, 4 vezes o valor, um pouco mais de 4 vezes o valor. Isso se deve principalmente ao formato da forma de onda, que por ser senoidal, ele tem um sistema eletrônico aqui muito mais sofisticado do que aquele anterior, sendo que a potência é pouca coisa de diferença. Então a característica física dele é basicamente a mesma, 2 terminais de entrada para corrente contínua, a ventoinha para ventilar o sistema interno dele, e a parte da saída que não está sendo mostrada aqui, possui também uma tomada e uma chave para ligar e desligar. E aí vamos ver aqui algumas características desse inversor também. Então a potência nominal dele é de 1000 watts, a corrente máxima na entrada é 97 amperes. Isso aqui, galera, é uma corrente muito alta mesmo. Numa casa que usa corrente alternada, por exemplo, não existe nenhuma carga que chega numa corrente tão alta assim, geralmente. Mas aqui é porque você tem 12 volts apenas de tensão e 1000 watts de potência. Então a corrente realmente é alta na entrada dele, na parte CC. Então, por isso, o cabo dele é um cabo de 35 milímetros, tem que ser usado na parte para ligar a bateria no inversor. É um cabo também muito grosso, geralmente em residências a gente nem usa esse tipo de cabo, é mais para uso industrial e talvez um serviço comercial e tudo. Ele possui uma saída USB para fazer algum tipo de recarregamento de sistemas.
Ele possui a tensão de entrada entre 10,5 e 15 volts e a tensão de saída entre 117 e 133 volts. Então é adequado ali para cargas de 127 volts. A saída dele é senoidal, isso é muito bom. A frequência dele é melhor do que o anterior, porque ela é 60 Hz e pode variar só 2 Hz para mais ou para menos, o outro era 3. A eficiência dele é 86%, então o outro indicava que era no mínimo 80%, então ela era um pouco maior do que isso, dependendo da situação de carga. Esse aqui já traz uma informação mais direta, é 86% em qualquer situação. A temperatura ambiente ideal é 40 graus Celsius, então abaixo disso é até melhor, na verdade, para ele trabalhar. Ele também possui alarme de baixa tensão da bateria para 10,5 volts e possui uma proteção de descarga excessiva. Se a bateria chegar a 10 volts, ele vai desligar. Mas é muito provável que o controlador de carga já faça esse desligamento antes disso, pessoal. Temos também aqui a proteção contra sobretensão de 15 volts. Se a tensão passar desse valor, ele também vai ser desligado para proteger o sistema. E ele tem proteção térmica a partir de 80 graus. Se eu não me engano aqui, o outro era acima de 90 e pouco, 96 graus, se eu não me engano. Então esse chegou a 80 graus e ele já vai se desligar. É claro que essas características não são todas, pessoal, são só algumas. E é sempre importante pegar o manual e ler ele completo, porque além das características que são essenciais, tem também algumas dicas, algumas orientações em relação à instalação e manutenção que a gente sempre tem que seguir. E vou tentar trabalhar isso com vocês com exercícios depois no material de apoio. Então, espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês, aí, tenham entendido o conteúdo e até a próxima.